Paz do Senhor, tudo bem? Comigo vai tudo bem, feliz por estar gravando mais esse vídeo, mais um conteúdo da Palavra de Deus, aquilo que eu tanto amo, que é a Palavra de Deus. E amo ensinar também. Então é um prazer estar aqui conversando com você, compartilhando conhecimento. E hoje nós temos um assunto muito forte, porque a Bíblia fala sobre a apostasia dos últimos dias. E muitos pregam sobre um avivamento. Quem está falando a verdade? Os homens ou a palavra de Deus? Então nós vamos entender isso direitinho, mas antes eu peço que você se inscreva no meu canal. Antes de assistir o vídeo, você clica, ativa as notificações e clica no joinha, dê o seu like. Vamos para a palavra? O texto que nós vamos compartilhar hoje está na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então vamos lá, primeira coisa, o que realmente significa a palavra apostasia? Então apostasia, no seu significado, vai falar acerca de afastamento, de apartar-se, ou seja, afastar-se de alguma coisa, apartar-se de alguma coisa. E nesse caso, na apostasia bíblica que nós estamos nos referindo, esse afastamento nada mais é, do que afastar-se da fé. Que fé? Daquilo que outrora cria e deixa de crer de forma radical, literal. A pessoa abandona e deixa de crer naquilo que antes acreditava. Então, o texto que nós lemos aqui, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Nos últimos tempos, quando a Bíblia fala, Paulo escreve a Timóteo, depois também nós vamos ver na carta do apóstolo João, quando ele fala de últimos tempos ou últimos dias, a gente tem que entender que eles estão escrevendo no primeiro século. Então, no século I, ele está se referindo aos últimos dias. Então, os últimos dias começam logo após a ascensão de Jesus e quando os apóstolos estavam pregando e também quando eles escreviam as cartas no primeiro século. E aí começa os últimos dias e os últimos tempos. E aí esses últimos tempos e esses últimos dias, ele começou desde a primeira vinda de Jesus, que ele vem, morre, ressuscita, e se estende até a sua segunda vinda, que é o retorno de Jesus. Então, todo esse intervalo que nós estamos imbuídos também é chamado de últimos tempos e de últimos dias, ok? Então significa que desde o apóstolo Paulo, quando escreveu, desde o apóstolo João, que nós vamos ler mais para frente, ele já estava se referindo a um tempo trabalhoso, a um tempo onde homens se apostatariam da sua fé. Eu quero ler no Evangelho de Jesus, que foi escrito por João, capítulo 8, versículo 44. E vamos lá, vamos mexer bastante a Bíblia hoje. 8, versículo 44. O texto diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Marlene, por que a senhora leu esse texto? Porque
para alguém se apartar, se afastar, abandonar a fé, ele vai ser manipulado por Satanás. Em outras palavras, ele vai acreditar na mentira de Satanás, de deixar de crer, de não acreditar mais naquilo que outrora essa pessoa acreditava. Então, o próprio Jesus, ele vai falar acerca desse personagem que é o pai da mentira, que nunca houve verdade nele. Ele vai manipular, ele vai guiar essas pessoas a ensinarem a mentira, a pregarem a mentira e, consequentemente, ganhar outras pessoas de forma a também abandonarem a sua fé. Vamos lá agora para a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Segunda carta aos Coríntios 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, mais uma vez, você vê agora o apóstolo Paulo mencionar o diabo ou Satanás como Deus deste século que cega o entendimento, que rouba o entendimento, que impede da pessoa receber a revelação acerca da verdade, como o próprio Paulo fala, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Vamos lá? Vamos continuar agora aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu estou fazendo essa introdução para a gente entender quem será o manipulador da apostasia. Segunda carta aos Coríntios 11, versículo 13. Segunda carta, eu estou em primeira, por isso que eu não estou encontrando o texto. 11, versículo 13, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se, olha só a expressão de Paulo, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E Paulo está dizendo aqui, ou seja, passando-se como fosse, mas não era. Mas não é e nem serão. Então, vindo em figura, em imagem de apóstolos de Cristo, de pregadores, de propagadores do evangelho de Cristo, porém não são. E ele diz no versículo 14, e não é maravilha, em outras palavras, não é para se admirar, nem se assustar e nem se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então ele está falando aqui que da mesma forma que Satanás ele se transfigura, ele passa como anjo de luz, aí ele diz, não é muito, então é de se esperar que os seus ministros de quem? De Satanás, também se transfigurem em ministros da justiça. Vamos caminhando? Então vamos entender o que Paulo fala, o que Jesus fala. Ele está falando, como também o apóstolo João vai falar aqui, que eu vou ler, acerca desses apóstatas, desses hereges, que não vêm com chifre. Porque se você for observar todos os textos que nós lemos, está falando que o manipulador dessas pessoas é Satanás. E esses hereges que vão mudar o conteúdo da palavra, o significado, a revelação da palavra, essas pessoas não vão aparecer de chifre, de rabo, eles não vão aparecer com tridente na mão. Essas pessoas aqui, elas vão se infiltrar, já se infiltraram desde o tempo de Paulo, desde o tempo de Jesus, desde o tempo do apóstolo João, eles já se infiltraram. E muitos, nesse último tempo, que é a apostasia, que é o tema desse vídeo,
Eles vão entrar usando palavras persuasivas, são pessoas carismáticas, são pessoas que vão atrair multidões. São pessoas que vão pregar um evangelho de autoajuda, ou seja, que na verdade não salva. É um evangelho uma palavra muito enfeitada, muito colorida, porém não tem conteúdo de transformação, de libertação, de pecado. Eu quero abrir com vocês na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, vamos lá? Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra, porque doutrina significa palavra. E aí Paulo está falando para Timóteo, virá um tempo em que não sofrerão, eles não vão querer viver a verdadeira palavra, mas tendo comichão nos ouvidos, porque a verdadeira palavra vai incomodar, amontoarão para si doutores, como se fossem conhecedores ou instruidores ou mestres, conforme as suas próprias concupiscências. Então são homens, são mulheres, são personagens desse último tempo, dessa última hora, que eles vão pregar, ensinar conforme os seus desejos carnais, conforme os seus próprios entendimentos, a sua mentalidade mundana, a sua mente mundana. E aí Paulo ele diz assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, ou seja, voltando às mentiras. Um momentinho só. Voltando às mentiras. Aí o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo e para nós também é: mas tu, sê sóbrio em tudo, ou seja, fique atento, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Em outras palavras, Paulo estava falando, não se deixa se envolver, não se envolva, não se emocione com pessoas que aparentemente vêm com uma linguagem culta, um estilo persuasivo, uma palavra como se fosse verdade, mas é mentira. Porque essas pessoas, por mais que falem acerca de Cristo e citem passagens das Escrituras, essas pessoas que a Bíblia mesmo ela fala, na verdade elas estão ensinando um falso cristianismo, um outro evangelho. E é por isso que eles são considerados como os que abandonam e se apartam, se afastam da verdadeira doutrina, ok? Aí a pergunta é: o que exatamente, Marlene, eles negam? O que eles negam? Como identificar? Agora, uma coisa eu quero falar aqui, porque muitas pessoas pregam, é tempo de avivamento. Há pouco tempo eu estava assistindo uma pregação num canal evangélico, e esse pregador estava falando acerca de uma profecia. Esse vídeo já era gravado. Por causa da pandemia, ele já era gravado. E ele estava falando acerca de um personagem, um pregador muito famoso, lá de fora, no exterior, que entregou uma profecia acerca do ano de 2020. E falou, e ele repetindo, porque esse vídeo que eu estava assistindo era de 2019. E aí ele estava dizendo, e eu parei, que eu estava na cozinha, eu parei para poder prestar atenção, e eu comentei até com o meu esposo, porque a revelação, a profecia era de que o ano de 2020 seria um ano de avivamento para a igreja brasileira. Amados, isso não aconteceu. Não houve nenhum avivamento para a igreja brasileira em 2020. Aí a pergunta é: o que vai acontecer nos últimos tempos, nos últimos dias? É um avivamento ou uma apostasia? O que a Bíblia está falando? O que a Bíblia está falando, eu separei muitos textos, mas para o vídeo não ficar longo, eu só estou citando esses. São inúmeros textos acerca dessa apostasia do último momento da igreja na terra. É essa apostasia que vai apontar exatamente o quê? Para a chegada do anticristo, para a chegada
da grande tribulação. Então, esse distanciamento da fé, esse distanciamento das escrituras, isso já está acontecendo. Mas a apostasia, ela vai vir com uma maior intensidade, ou seja, pessoas que outrora criam, pregavam a verdade, louvavam a verdade, ensinavam a verdade, elas vão deixar de crer, elas vão apostatar, elas vão se afastar. E isso vai se tornar com maior intensidade. E a pergunta o que exatamente um apóstata ele prega? Qual é a mensagem? O que vai acontecer nesses últimos dias dessa apostasia? Vamos lá. Eles vão negar, eu anotei aqui, eles vão negar a veracidade de Deus, eles vão negar o próprio Deus, eles vão negar o próprio Espírito Santo, eles vão negar o próprio Jesus, eles vão negar a divindade, a deidade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vão negar, já negavam, negam e vão negar com mais intensidade acerca do retorno de Cristo, acerca da salvação pela fé em Jesus. Vão negar a sã doutrina. Eles vão negar, estão negando e vão negar com mais intensidade a vida separada, ou seja, a necessidade de nós nos separarmos do mundo. Vão negar a moral, e a imoralidade ela vai ser pregada como se fosse uma coisa, como um Deus que ama tanto, tanto, tanto que pode homem com homem se casar, mulher se casar. E você vê como esses apóstatas já estão em evidência. Eles negam o quê? O inferno, negam o pecado. Nós temos visto tudo isso aí. Então, esses apóstatas, eles pregam exatamente isso. Então, é isso que nós temos que entender. Muitas vezes a gente não quer que aconteça, a gente não quer ver mais. Só que a Bíblia está falando exatamente acerca dessa intensidade, dessa apostasia que vai se intensificar, vai ser mais evidenciado. E quando isso aumentar, está o quê? Preste a acontecer o arrebatamento da igreja, a manifestação do anticristo. Eu tenho um vídeo que eu coloquei semana passada, você pode procurar no meu canal. E eu quero ler agora a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: filhinhos, é já a última hora. Olha só, o apóstolo João escrevendo isso no primeiro século. E como ouvistes que vem o anticristo, olha, ele está falando acerca do anticristo, o personagem principal. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então vamos lá, eu falei que a última hora e os últimos tempos começou no primeiro século. Então vem da primeira vinda de Jesus e vai até a segunda vinda de Jesus, que se dá no final da grande tribulação, quando Jesus vem salvar os remanescentes de Israel. Então, entenda aqui, João está falando que vem um anticristo, mas antes desse anticristo se manifestar, muitos anticristos, ou seja, muitos falsos cristãos, muitos apóstatas surgirão nesse tempo que o apóstolo João, que o apóstolo Paulo chama de última hora. E aí ele anuncia como um tempo difícil. Então, queridos, muitas vezes nós queremos pedir avivamento, como esse pregador que falou que o ano 2020 seria um ano do turbinado avivamento na igreja brasileira. Isso não aconteceu. Por quê? Porque não é o que a palavra de Deus nos mostra. E aí o que a gente tem que entender, a apostasia é o sinal principal que antecede a manifestação da glória de Deus, ressuscitando os mortos em Cristo e arrebatando os salvos em Cristo. E para encerrarmos, Apocalipse capítulo 3, que diz no versículo 16, assim: o apóstolo João, o mesmo que fala acerca dos anticristos, só para corrigir não, para reforçar aqui, quando o apóstolo João, que eu mencionei antes, fala dos anticristos,
são pessoas, tá? Humanas, seres humanos, pessoas que vão passar no discorrer desde o primeiro século até o século 21 que nós estamos, até Jesus voltar, pessoas que vão deturpar, vão negar a moral, negar a fé, negar Jesus, negar a sã doutrina. E aí Apocalipse, para nós terminarmos, Jesus ele vai dizer assim, a igreja de Laodiceia. Agora observe, João escreve, Deus manda João enviar 7 cartas. Primeira carta, aí você vai observando a primeira carta a Éfeso, segunda a Esmirna, terceira a Pérgamo, quarta em Tiatira, quinta para Sardes, sexta para Filadélfia. Agora você observa, qual é a sexta? Filadélfia, que é a tipificação da igreja do arrebatamento. E aí quando chega na sétima, que fala exatamente de quê? Do fim da era da igreja. Esse fim da era da igreja. Então, nós estamos nessa era da igreja, nós estamos na era da graça. Para os dispensacionalistas, como eu sou, que creio na visão pré-tribulacionista, nós estamos nessa dispensação, na sexta dispensação. E aí, Laodiceia é a última igreja. Agora você para perceber, se Laodiceia é a última igreja, e é exatamente a carta que Jesus fala acerca da igreja muito rica, porém uma igreja morna. E é justamente a igreja que Jesus fala, quem dera se fosse frio ou quente, mas como é morta, eu vomito. E é a igreja que Jesus vai falar, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. No versículo 20. Então é a igreja que Jesus não está mais presente. É aquela igreja apóstata, é o pastor apóstata, é aquele que se apostatou, aquele que até ensina como se fosse a verdade, mas não é verdade. São os apóstatas que Paulo menciona, que João menciona. É a igreja que Jesus não faz mais parte. É a igreja que tem muita riqueza, porém ela é pobre, ela não é fria, ela não é fria nem quente, é morna, ou seja, ela causa náuseas. Então essa igreja Laodiceia, se você quiser fazer uma comparação do período da história, desde o primeiro século, você vem observando que exatamente nesse período em que nós estamos vivendo, é uma igreja em que busca incessantemente o poder material, a riqueza, o dinheiro, a fama, o status. E aí, de fria, de quente, ela passa a ser morna. E Jesus está dizendo, eu não estou mais dentro dessa igreja. Por isso que eu peço para voltar. Só que quando nós nos referimos à apostasia, esse apóstata, ele vai até mencionar, ele vai falar de Cristo, vai citar as escrituras, né? As pessoas vão até ficar impressionadas. Porém, essas pessoas estão levando outras pessoas para o abismo. São os hereges da última hora. Queridos, isso é uma realidade. Nós queremos avivamento. Só que a Bíblia fala da intensidade, da apostasia, da manifestação, da apostasia que vai se intensificar nessa última hora. Então, se você é uma pessoa que serve a Deus, você precisa estar completamente, como o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Como ele escreveu para Timóteo, eu quero ler de novo para encerrar. Segunda carta a Timóteo 4, versículo 3, que ele diz assim, capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Eu não quero viver uma vida certinha, de santidade, quero viver, praticar o pecado como se fosse a verdade. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Olha só, quantas pessoas eloquentes, com uma boa fala, uma boa dicção, estão o quê? Ensinando, pregando conforme as suas próprias concupiscências. Mas já se desviaram da verdade e voltaram às fábulas. E o conselho que eu deixo
para mim, para você. É o conselho que Paulo deu a Timóteo. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo. Em tudo. Sofre as aflições, mas cumpre o seu ministério. Não importa se estão te chamando de santarrona, de santarrão, que não tem nada a ver o pecado, homem com homem, mulher com mulher, o sexo fora do casamento, a imoralidade. Querido, sofre as aflições, mas viva a verdade. Não abandone a verdade, pratique a verdade, seja fiel até a morte para receber a coroa da vida. Deus abençoe vocês, se inscreva no meu canal, clique nas notificações, dê o seu like e compartilhe esse vídeo, amado. E não se atemorize, não se desespere, tá? É um tempo trabalhoso, mas se você é uma pessoa sóbria, se você é uma pessoa que vive a sã doutrina, você vai identificar quem é quem. Deus abençoe e nós nos encontramos no próximo vídeo em nome de Jesus.